Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo a esse canal. E olha só, eu já quero aqui te dar os parabéns por você ter clicado nesse vídeo. Realmente, olha, eu tô muito feliz. Porque se você clicou nesse vídeo, significa que você realmente quer ter um relacionamento profundo com Deus. Significa que você quer sair dessa mesmice, dessa frieza, e você quer um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. E isso é maravilhoso. Então, ó, aplausos. Aplausos para você. Vai, muito mais aplausos para você. Parabéns. Esse é o caminho. Quando a gente está passando por uma frieza espiritual, que é normal, tá? Muitos cristãos passam por esse período de frieza espiritual. E é muito importante que a gente identifique isso. Nossa, eu tô num período frio e eu não quero permanecer assim. Então, o fato de você ter clicado nesse vídeo já te dá aí algo muito à frente aí de muitos cristãos que, infelizmente, estão nesse caminho da frieza, mas não estão conseguindo enxergar, perceber para sair dele. É por isso que eu estou parabenizando você por ter chegado até aqui. Então vamos lá. Para que você possa sair dessa frieza espiritual, acabar de vez com essa frieza espiritual, primeiro você tem que entender o que é frieza espiritual. Porque às vezes você não está vivendo uma frieza, às vezes você está vivendo um silêncio, um deserto, uma mornidão. Né? Existem alguns termos que são bíblicos, que são relacionados aos nossos sentimentos, às nossas ações, ou a fase que a gente está, sabe, o período que a gente está vivendo, a estação que a gente está vivendo, e vale muito a pena você entender, né? Porque a Bíblia é muito clara, ela fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós temos um conhecimento daquilo ali, daquela verdade, com profundidade, a gente consegue o quê? Entender, cara, eu sou livre. Eu estou agindo dessa forma por causa disso aqui. Então eu não preciso agir assim. Quando você conhece a verdade, né, ela ilumina a sua mente e você sai, né, dessa escuridão que muitas vezes a gente fica. A Bíblia, ela fala um pouquinho sobre a mornidão. Jesus, ele chega a dizer lá no livro de Apocalipse, né, ele cita, né, a igreja de Laodiceia, e quando ele fala para essa igreja, para esse povo, ele diz assim: você não é quente nem frio. Quem dera você fosse quente ou frio, mas você é morno, né? E é algo ruim ser morno. E a mornidão, diferente da frieza, ela é um estado onde a pessoa ela acredita que tá tudo bem. Essa pessoa morna, como é que a gente caracteriza? É uma pessoa que tirou Deus do trono, ela vive sim uma idolatria, ela vive uma falsa verdade, ela não busca as práticas espirituais com o coração íntegro, reto, porém, ela acha que está fazendo tudo bem. Não, eu estou fazendo tudo certo. Né? É muitas vezes uma pessoa que age muito mais na religiosidade do que realmente na dependência de Deus. Então a mornidão ela é muito mais perigosa. Por quê? Porque a pessoa acredita que está tudo bem. Ela não consegue identificar que já está longe da vontade de Deus, que já está longe da presença de Deus. Então essa é a mais perigosa. Né? Tanto que Jesus ele fala: quem dera você fosse frio ou quente. Porque se você é frio, não é que ser frio é bom. Mas se você é frio, você tem noção que você é frio e você vai, usar ferramentas, pedir ajuda, pedir socorro para melhorar. Se você é quente, você está no caminho certo, você está aí, fervoroso. Então ele fala: quem dera se você fosse frio ou quente, mas você é morno. Ou seja, você não chegou ao conhecimento da verdade, que realmente você precisa de uma mudança. Agora, a frieza espiritual, ela é algo que eu costumo dizer que é uma característica que muitos cristãos ou já enfrentaram ou vão enfrentar. Por quê? Porque muitas das vezes a frieza vem quando você passa por uma estação difícil, por uma fase difícil, ou quando uma rotina que você vive, seja de trabalho, seja da maternidade, o que for, ela acaba sugando muito o seu tempo e você aos poucos você vai se afastando das práticas espirituais. Isso é jejuar, ler a Bíblia, orar com frequência, interceder uns pelos outros. Então essas práticas espirituais elas vão sendo deixadas de lado. Uma experiência que você teve que essas práticas, elas automaticamente, aos pouquinhos, elas foram sendo deixadas de lado, você foi diminuindo a frequência que você lia a Bíblia, você foi diminuindo a frequência que você orava, e quando você foi perceber, frio espiritualmente. Então o frio, diferente do morno, ele tem consciência. Por isso que eu aplaudi você no começo, porque se você tem consciência da sua frieza, há uma chance, né? Você tem como retornar. Então,
A frieza espiritual, ela é uma característica, né, de uma pessoa que está longe das práticas espirituais, mas ela tem consciência, né, que ela está longe das práticas, mas ela arde no coração dela voltar para a prática. Ela não é uma pessoa que quer ficar longe de Deus. Pelo contrário, ela quer buscar a presença do Senhor, ela quer, né, voltar às práticas espirituais, ela entende que ela é dependente de Deus. Vale entender também que o silêncio, né, tem um período também que o cristão muitas vezes vai passar, que é um silêncio mesmo, sabe? É um período de deserto. É um período que muitas das vezes a pessoa ora, a pessoa busca, mas ela não ouve, não está ouvindo Deus, Deus está em silêncio. E esses períodos de silêncio também são muito didáticos, sabe? A pessoa aprende muito, porque muitas das vezes Deus requer de você, nesse período de silêncio, uma ação sua, um posicionamento teu. Muitas vezes é uma forma de Deus provar a gente, para que a gente seja aprovado, amadurecidos, né? E a gente possa ter um relacionamento com Ele maior. Tá bom, Jéssica, já entendi. Agora, o que eu faço para vencer essa frieza espiritual? Eu poderia dizer para você que a melhor forma para você vencer essa frieza espiritual é justamente você começar fazendo pouco. É aquilo que eu falei, o primeiro passo para você vencer a frieza espiritual é você ter essa consciência de que você está frio e precisa se aquecer um pouquinho. Se for necessário, você também pode pedir ajuda a alguém. Por isso que é muito importante, né, essa experiência de comunidade, você fazer parte de uma igreja. Quando você faz parte de uma igreja, você tem uma liderança. Provavelmente na sua igreja tem um líder, tem um pastor, né, tem mulheres que são lá de oração, mulheres pastoras, ajudadoras, mulheres e homens que você pode pedir um conselho. Então, você pode ir até essas pessoas e falar, olha, eu estou passando por uma frieza espiritual, eu quero me levantar, eu quero voltar a ler a Bíblia com frequência, eu quero voltar a orar, você pode me ajudar? Eu tenho certeza que essa pessoa ela vai te ajudar. Talvez vocês possam orar juntos, talvez possa começar um estudo bíblico, né, um intercedendo pelo outro. Então você buscar um apoio em alguém também é muito importante. Se você tem irmãos que é cristão, irmãos, né, de sangue mesmo da sua casa, se você tem pai, mãe, né, que também são cristãos, você pode recorrer a essas pessoas da tua família, porque se vocês moram junto, ou seu esposo, ou sua esposa, você abre o teu coração e você fala, olha, eu realmente estou numa frieza espiritual, eu preciso de ajuda, você me ajuda? Vocês vão, por passar mais tempo junto, né, talvez uma oração na madrugada, talvez uma oração pela manhã, uma oração de dormir, vocês conseguem aí ter essas práticas. Então, voltar às práticas espirituais é a melhor forma de você vencer a frieza espiritual. Então, o que você faz? Eu te aconselho, peça ajuda, que eu acho muito importante, e você vai aos poucos voltando. Então, eu costumo sempre dizer assim, que algumas pessoas ela falam, eu queria tanto voltar ao primeiro amor, eu queria tanto voltar a ler a Bíblia como eu lia, eu queria tanto jejuar igual eu jejuava, antigamente eu orava tanto, eu queria tanto voltar. Olha, esquece todo o passado. Quando você se compara com o seu eu do passado, você vai acabar ficando frustrado, sabe por quê? Porque era outro tempo, era outra rotina, você tinha outro fôlego, outras experiências, era uma outra pessoa. E foi maravilhoso o tempo que durou, mas agora você é uma nova pessoa. Né? Hoje, por exemplo, eu não posso olhar para o meu passado, assim que eu conheci Jesus, e falar, antigamente eu jejuava desse jeito, antigamente eu orava desse jeito. Por quê? Porque hoje eu sou uma mulher casada, eu tenho filhos, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho a responsabilidade da minha igreja. Hoje eu tenho uma outra realidade. Então, assim também é com você. Hoje você tem outra realidade. Então não se apoia no seu eu do passado. Constrói uma nova pessoa em Deus, entendeu? Então busca outras novas práticas espirituais. Então, se você consegue ler um capítulo por dia ou ler 2 versículos por dia, tudo bem. Não se cobre, não faça disso algo para você colocar um peso em cima de você. Então, para que você consiga vencer essa frieza espiritual, é necessário que você busque retornar às rotinas espirituais, às práticas espirituais. Então, lê a Bíblia. Volta a ler a Bíblia com uma frequência. Jéssica, mas eu não estou conseguindo. Então, o que você faz? Pega a sua Bíblia, você tem mesa em casa? Onde você geralmente toma café da manhã? É na mesa? É na rede? É na cozinha? É na sala? É vendo TV? É no trabalho? Onde você geralmente toma o seu cafezinho da manhã? Pega a sua Bíblia e já deixa aberta. Isso é uma prática que eu uso e funciona muito. Já deixa a sua Bíblia aberta ali, seja qual for a passagem. Quando você for lá pegar o seu cafezinho para você tomar, a Bíblia já está aberta. Então você toma o seu cafezinho e lê a sua Bíblia.
Entende? Então volta à prática de leitura da Bíblia. Você pode ler no ônibus, se você vai de ônibus para o trabalho, no celular. Você pode ler numa pausa para o almoço. Tudo, gente, é uma decisão. Você clicou nesse vídeo para vencer a frieza espiritual, porque você decidiu. Você falou, eu quero vencer isso. Então, as suas práticas, elas também precisam ser decisivas. Então, eu falei da leitura da Bíblia. Escolha um dia da semana, pelo menos, para você fazer jejum. Ah, eu vou fazer jejum toda segunda-feira. Né? Então você já acorda segunda. É segunda-feira? Então eu tô de jejum. Então já começa orando, já começa agradecendo ao Senhor, passa o seu período de jejum aí ligadinho em Deus, né, com o Senhor Jesus, e aí você vai ver que você vai aos pouquinhos voltando às práticas. Começa no pouco. Começa no pouquinho. Não queira orar meia hora, se você parou e não está conseguindo orar nem 10 minutos. Começa agradecendo ao Senhor sobre o teu dia. Todos os dias que eu acordar, eu vou fazer uma oração de gratidão. Senhor, obrigado porque eu dormi e acordei, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, nananana, agradece, agradece, se ajeita e vai viver o teu dia. Entendeu? Então, para que você possa vencer essa frieza espiritual, é necessário que você reconheça que precisa sair disso, que você volte aos poucos às práticas espirituais, isto é, ler a Bíblia, orar e jejuar, peça ajuda. É sempre legal você entender que você com mais um, né, é um ajudando o outro. A Bíblia ela incentiva muito os irmãos em si se ajudando, se apoiando, né, um pelo outro. Então busca ajuda e com certeza você vai conseguir, tá bom? E tira esse peso, essa cobrança, saiba que todo mundo já passou por isso. Se é a primeira vez que você está passando por isso, saiba que dá para você sair, né? É normal, a vida do cristão, a gente vai passar por essas fases difíceis. Então saiba que é possível. Isso não significa que você abandonou a Deus, que você não ama a Deus, que Deus te abandonou. Não significa. Você está passando por uma estação de frieza espiritual. Mas tenha responsabilidade, porque essa frieza espiritual, ela pode sim piorar. Quanto mais você se afastar da presença de Deus, mais vai ser difícil você retornar. Então, se você identificou que está numa frieza espiritual, volta aí às práticas e você é capaz. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que ele tenha sido uma bússola para direcionar você. Deixe seu nomezinho aqui embaixo que eu vou orar por você. Se você precisar de ajuda, é claro que eu vou te ajudar, tá bom? Eu me coloco aqui também para te ajudar relacionado a isso, né? A frieza espiritual. Então, deixe seu nomezinho aqui, deixe seu comentário caso você queira agregar alguma coisa a esse conteúdo, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like se você gostou e também já bota esse vídeo aí, ó, lá no grupo da tua igreja, pra galera também entender e fortalecer junto aí, né? Crescer junto, né? Que a gente venha crescermos, sermos quentes na presença do Senhor, tá bom? Um beijo grande, até o próximo vídeo.